Salve, salve a todos, alunos e alunas do canal Educação, todos sejam bem-vindos depois do intervalo, tá? Sou o professor Assis Walter, tá? Professor de projeto de aprendizagem interdisciplinar. Excepcionalmente hoje, tá? A gente está ministrando essa aula na sexta-feira. Normalmente essas aulas são nas quartas e quintas-feiras. Mas, tá, deixa eu explicar o porquê que você está assistindo essa aula se não teve feriado ontem, se não teve paração ontem. Mas a gente teve muitos outros feriados, tá? Durante o primeiro semestre, tá? Então, provavelmente vocês ficariam com a carga horária prejudicada, tá? Então, para que não houvesse nenhuma carga horária prejudicada, nem que vocês terminassem o curso muito mais para frente, tá? Foi feito esse reajuste com essas aulas nas sextas-feiras, tá? Essas sextas-feiras vocês teriam relativamente livre para executar outras atividades e agora vocês estariam cumprindo essa carga horária, tá? Para vocês que já são da rede, tá? Vocês já estão um pouco acostumados com isso. Vez ou outra tem aula quando? No sábado, chamado sábado letivo, né? Aí, sábado letivo com a carga horária de segunda-feira, de terça, de quarta, é quase parecido, tá bom? Não vai ficar no sábado, porque como você já sabe, você já tem o sábado letivo também. Beleza? Então pronto, bora lá. Bom, vocês já tiveram aula do professor Jorge, agora a aula comigo, professor Assis, e o que foi que eu disse para vocês ontem, tá? Ontem, na aula de quinta-feira, tá, a gente conversou um pouquinho sobre projeto, a gente falou, claro, sobre agronegócio, mas especialmente sobre projeto, eu disse, na aula de hoje, tá, sexta-feira, a gente ia especificar estrutura, data, temas, possíveis subtemas, tá bom? Então, na aula de hoje é para a gente conversar sobre isso, certo? Para tirar essas dúvidas, para a gente conversar. Então, essa aula é extremamente importante que vocês coloquem suas dúvidas, suas posições, suas ideias, tá bom? Por mais que vocês falam, professor, eu tô tão sem noção, eu tô tão perdido nisso aqui, que eu nem sei o que comentar. Você pode comentar isso, professor. Eu tô assistindo, eu tô acompanhando, mas eu ainda não entendi, eu ainda não sei, entendeu? O que pensar, tá? É normal, quando a gente ainda não começou a escrever, a gente não ter dúvida, tá? Então, a partir do momento que a gente para e começa a pensar e a falar assim, ok, eu preciso escrever um trabalho, eu preciso abrir, agora a primeira pergunta que você vai ter é o que que eu vou escrever nesse negócio, tá? Então, é o primeiro baque que vocês provavelmente vão ter, tá? Então, já tem desde a semana passada eu já digo para vocês, tá na hora de vocês começarem a pensar no que vocês vão escrever, tá na hora de vocês começarem a pensar o que vocês vão escrever, tá? Eu vou fazer algumas datas para vocês, tá? Eu vou passar hoje algumas datas, alguns prazos que vocês terão que atender, tá? Os prazos que vão estar escritos aqui, tá? São prazos ligados à gerência geral, tá? Então, são prazos ligados à coordenação, tá? Então, vocês precisam seguir, atender, mas eu vou dar algumas dicas assim, até o dia tal, esteja pronto com esse tema, até o dia tal, esteja com os objetivos na mão, até o dia tal, eu vou estipular isso na fala, tá? Por quê? Porque é interessante que vocês tenham um cronograma para seguir, tá? Porque como vocês vão ver, o trabalho de vocês terá um prazo apertado, tá? Relativamente curto. Quem gosta aí de escrever, quem gosta da literatura, quem gosta dessas redações, não vai ter problema, certo? Certamente vai escrever rapidamente e talvez em uma semana, numa sentada ali, termine esse trabalho, entregue o trabalho. Pronto, terminei, fiz, tá? Mas vai ter alguns alunos que eu sei que vão ter um pouquinho mais de dificuldade, tá? Pela falta de habilidade na escrita, tá? E aí no aspecto de coerência, de coesão, tá? De dificuldade de se expressar, tá? Então isso é natural, tá? Algumas pessoas têm essa dificuldade. Dificuldade, por exemplo, em utilizar o software, o Word, tá? Na aula de hoje eu nem chamei atenção para vocês sobre o Word. Eu vou deixar essa aula para conversar sobre o Word, sobre a estrutura do Word na próxima semana, tá? Então na próxima semana eu vou botar aqui no slide o Word, eu vou abrir o Word com vocês para que a gente possa explorar esse aplicativo, tá? E, claro, né, explorando esse aplicativo, a gente vai saber como é que formata, como é que deixa ele ajustado para o texto,
tá bom? Então, bora lá. Tô achando vocês muito quietos, tá? Tô aqui falando, e ó, só um bom dia aqui, bom dia acolá. Cadê a turma de Curral Novo, que já deu bom dia aqui? O pessoal de Prata do Piauí também deu bom dia, mas Palmeira não deu. São Julião não deu bom dia. São Miguel da Baixa Grande não deu bom dia. Vocês ainda estão aqui, pessoal? Vocês ainda estão on? Vocês ainda estão online? Cadê minhas turmas? Bora movimentar esse chat, galerinha, que hoje o tema é muito importante. É avaliativo para vocês. Tá? É muito importante, não dá para sair sem isso. Cadê Paloma Lima? Cadê a Raíssa Pereira? Bora lá, queridos. Quero participação de todos. Vamos nós, ó. Tá na tela para vocês? Projeto de aprendizagem interdisciplinar. Ah, vamos que vamos, professor. É isso. Pessoal de Curral Novo. Hoje o tema da aula são tópicos básicos da disciplina. E o que é esse tópico básico hoje? Estrutura do nosso projeto, tá? Estrutura, professor, mais uma vez, vocês terão que entregar um trabalho escrito, tá? Esse escrito pode ser à mão, professor, deve ser digitado, ok? Professor, mas eu não tenho computador, tem celular? No celular dá certo para fazer, tá bom? Precisa ser impresso? Precisa ser entregue ao professor mediador, tá? Então, não precisa ser impresso, tá? Então, você vai entrar em acordo com o professor mediador, tá? O professor mediador vai entender a situação, a realidade, tá? Essa entrega, tá? Não é para o tio Assis, tá? Não é para o canal Educação, é para o professor mediador que está com você, tá? Esse professor mediador, tá? Que está assistindo essa aula também, ele tá, ó, ligado na realidade de cada aluno, conhece vocês, tá? E ele vai entender o que pode ser feito, como entrega de trabalho impresso ou não, mas que o trabalho vai ser digitado, sim, tá? Porque é isso que a gente precisa também desenvolver em vocês, tá? Essa aptidão em manusear um aplicativo, um software como um editor de texto. É uma habilidade a mais que é cobrada de vocês, porque quando vocês ingressarem no mercado de trabalho, vocês serão cobrados disso, tá? Beleza? Então, bora conversar aqui mais, tá? Tá, pronto. Aulas da próxima semana para vocês já ficarem ligados, tá? Então, nessa semana, a gente teve aula nessa sexta-feira, tá? Mas na próxima semana, a gente também vai ter, ó, uma aula também, na sexta-feira. Ó lá, ó. Além a aula de quarta e quinta-feira, nós também teremos aula na sexta-feira, tá? E essa aula de sexta-feira, de novo, são as mesmas aulas referentes à quinta-feira. A gente teve muitos feriados na quinta-feira no primeiro semestre, é isso que a gente quer fechar, tá? A gente retomar essa carga horária para que vocês não fiquem prejudicados, ok? Beleza? Então, já deixa agendado, tá? Que na próxima semana vocês terão aula também na sexta-feira, ok? E, de novo, é tópicos básicos da disciplina. Então, eu vou aproveitar esse momento para me aprofundar muito com vocês na estrutura. Então, hoje, eu sei que vocês ainda não começaram a escrever, até porque vocês não têm uma estrutura, uma base, o que estudar. Tá? Mas na próxima semana, né, Franciele, não vai ter problema, porque vocês provavelmente, o que vocês vão ter? Vocês vão chegar para mim, professor, eu já fiz a introdução, professor, eu já fiz isso aqui, professor, eu já estruturei o objetivo, tá? Então, é isso que eu quero ver de vocês na próxima semana, eu quero ler esse comentário de vocês, tá? A Paloma Lima vai chegar falando isso, a Franciele, tá? A Franciele com 2 Y e a Franciele com LE. Tá? As duas vão chegar aqui, não só as duas, todos vocês vão chegar aqui, já fiz a introdução, tá, professor? Eu já coloquei isso, professor, eu botei tantas linhas, professor, eu botei tantas páginas, tá? Vocês vão ver aqui que a nossa estruturação, a gente não vai colocar para vocês, hoje, pelo menos na aula de hoje, uma quantidade mínima de página, tá livre, tá? Tá bem livre, mas eu tenho um esqueletinho para seguir, tá bom? Desde a aula dessa semana, de quarta-feira, eu já deixei para vocês o quê? O tema geral desse projeto, tá? Ou seja, todos os alunos não podem fugir desse tema, tá? Então, quem está ligado
nas redações do Enem, já prestaram atenção no seguinte, que tem, normalmente na redação do Enem, eles colocam um tema, mas a gente é livre para poder escrever sobre várias coisas, só que eu não posso fugir ao tema geral, tá? Então eu posso associar o painel socioeconômico com outros subtópicos, tá? Como, por exemplo, turismo, como, por exemplo, questões ambientais, como, por exemplo, empregabilidade, tá? As nossas aulas serviram de base para ajudar vocês a fazer essas conexões, tá? Talvez não conexões, mas pelo menos essas ideias, a gerar esses insights, tá? Essas luzes. Opa, que legal, talvez eu possa fazer essa associação. Tá? Ontem, alguns de vocês já me fizeram alguns. Professor, e aí eu posso falar aqui da realidade local? Eu olho, por exemplo, acho que tem terrenos, áreas que não são mal aproveitadas. O que foi que eu disse para vocês? Sempre que vocês forem escrever algo, vocês terão que referenciar. Vocês vão ter que fazer citação e referenciação. Tá? Na aula de hoje, como o foco da minha aula é principalmente a estrutura do trabalho, eu não trouxe para vocês essa base de como citar. Só que lá na minha aula de Educação Tecnológica e Midiática de quarta-feira dessa semana, tem um materialzinho explicando como é feito a citação. Eu até expliquei para vocês que tem a citação direta e a citação indireta. O que é a citação direta, professor? É quando eu copio e colo, palavrinha a palavrinha, tá? Palavrinha por palavrinha, o que o autor do texto disse, tá? Então, isso é a grande ideia, tá? Isso não é uma forma de citar. Outra forma de você citar é a citação indireta. Quando eu li o texto, eu consigo escrever com minhas próprias palavras o que aquele autor do texto quis dizer, certo? Normalmente a gente espera ler esse tipo de citação, é o que a gente chama de citação indireta, porque a gente quer que você desenvolva, que você tenha interpretação de texto. Tá? Pessoal de Prata do Piauí, foi definido se será individual, dupla ou em grupo. A preferência é que o trabalho seja individual. Tá? A preferência é que o trabalho seja feito individual, certo? Como a maioria dos anos já foi realizado, tá bom? Mas isso não vai impedir que o professor mediador, diante da realidade local, possa fazer alguma interferência, tá? Mas a preferência é que seja individual. Por que que a preferência é que seja individual? Porque, como eu disse para vocês, algumas habilidades precisam ser desenvolvidas, tá? Como, por exemplo, coerência e coesão, tá? Durante a escrita, a pesquisa, tá? A utilização do software para aprender a estruturar, tá? Tudo isso são habilidades que vão ser conquistadas por vocês. Ah, professor, mas a minha turma tem mais de um aluno querendo falar sobre o mesmo subtema. Pode, tá? Então, mesmo trabalho individual, duas pessoas falando sobre tópicos muito parecidos, o trabalho ainda assim vai ser diferente. Sabe por quê? Porque cada um de nós somos pessoas diferentes. Tá? Então, mesmo dois alunos escolhendo o mesmo subtópico, o mesmo subtema, eles vão com certeza fazerem abordagens completamente diferentes, tá? Porque cada um tem uma visão de mundo diferente. Nós somos indivíduos com subjetividade, tá? Então, isso é importante também, tá bom? Vejo que esse trabalho será, com certeza, Evandro, com certeza será sucesso, tá? Vocês vão ganhar muito, cada um de vocês, alunos. Por quê? Porque vocês irão conquistar essas competências, tá? E lembra lá, competência, o que é competência? São habilidade, conhecimento, tá? Então, vocês vão ler coisas que provavelmente vocês ainda não leram, porque vocês estão no começo do curso técnico. Vocês vão ler coisas que vocês não tinham entendido muito bem, que o tio Assis tinha falado. Mas na hora que vocês lendo, estudando, vocês estão praticando uma coisa que a gente chama de metodologia ativa. A gente teve aula para falar sobre metodologia ativa
né? Então, quando você está só sentado, assistindo a aula, lá o professor está falando, você que pega uma coisa, você vai pegando, você fala, oh, que legal, interessante. Mas terminou a aula, você vai fazer outra coisa, você esquece, tá? Agora, quando a gente pega e fala assim, opa, né? Não é mais só a estrutura. Eu tô lendo, eu tô tentando entender, eu tô criando um resumo aqui no meu caderno. Você tá ativando a tua cabeça, você tá raciocinando, você tá usando outros neurônios, outras linhas neurais, tá? Para criar conexões, para fazer sentido, para buscar uma relação com a tua vida, com a tua realidade. Ontem mesmo alguém me perguntou sobre se sobre a realidade local, né? Porque tem essa parte aqui, a realidade local. Ah, professor, eu acho que as áreas aqui perto de casa são áreas mal aproveitadas, tá? Eu até disse assim, tem que consultar, tem que buscar literatura. O que que os autores falam sobre a área mal aproveitada? O que que é uma área mal aproveitada, tá? O que que tu tá dizendo que é uma área mal aproveitada, tá? Na tua palavra, mas o que que outras pessoas falam? O que que a lei diz sobre poder utilizar? Será que aquela área ali é uma área de proteção? Por isso que é um monte de mato, tá? É muito comum até hoje a gente ouvir isso, né? Tem que desmatar esse monte de mato, tem que construir, tem que produzir fazenda e tal, não sei o quê. Mas por que tem uma legislação ambiental para dizer, para a gente conservar áreas, tá? Lembrando, conservar a área é diferente de preservar. Preservar é preservar, deixar que o ser humano não evite acessar aquela área. Conservar, não, eu posso usar aquela área. Tá? Tem esse conceito diferente. A gente tem unidade de conservação. Tá? Por que a gente tem lei para isso? Tá? Então, essa é a grande ideia. Não é o objetivo da minha aula fazer essa explicação hoje. Embora a gente até teve aula para falar sobre isso. Mas essa é a grande ideia, que eu vá atrás desse tipo de informação, tá? Não. Evandro fez uma boa pergunta, excelente pergunta. Pode colocar curtas entrevistas no trabalho? Se você fizer a entrevista, infelizmente você não pode, tá? Mas, se eu for assistir uma entrevista, vamos supor, né? Ah, eu assisti uma entrevista, tá? Tem um monte de entrevista hoje no YouTube, tá? Com autoridades no assunto. Que autoridades, professor? Um legislador, né? Alguém que criou uma lei, tá? Um jurista, né? Um operador do direito, alguém que entende muito bem sobre essa legislação, tá? É um autor, né, da administração muito bom, como por exemplo Chiavenato, que tem vários livros de gestão de pessoas, que tem tudo a ver com a área de vocês. Chiavenato, tá? Deixa eu deixar aqui o nomezinho dele. Chiavenato, tá? Que a gente pronuncia aqui, né? Chiavenato, tá? Então, Adalberto Chiavenato, tá? É um autor muito bom para gestão de pessoa, né? Ele tem várias entrevistas. Aí você pode fazer um recorte dessa entrevista e colocar lá como citação direta. Pode, tá? Esse tipo de entrevista eu posso fazer. Agora, eu, como aluno, vamos supor, tá? Eu estou falando praticamente com o microfone dentro da minha boca, tá? Não dá mais para aumentar o volume. Tem que ver a caixa de som da escola. Tá bom, pessoal de São Miguel? Beleza? Tem que verificar o caixa de som da escola, porque tá no máximo aqui, o meu microfone tá bem perto da boca, se eu falar ainda mais perto, vai ficar começando a chiar. Tá bom? Mas, ó, Evandro, você pode utilizar entrevistas que já estão disponíveis na internet, certo? Nas revistas também, tem revistas que têm entrevistas, né? Aí tem a pergunta e a resposta do entrevistado. Eu posso fazer um recorte disso? Pode, tá? Então, a entrevista só pode ser feita da forma de citação direta. Agora, eu quero entrevistar o seu Zé aqui do bar, que tem um negócio. Eu posso entrevistar ele? Infelizmente, não, tá? Porque aí tem uma questão que a gente chama de ética, tá? Vocês, inclusive, estão fazendo várias disciplinas relacionadas à ética, né? Pode me colocar aqui na tela, só para poder focar só nesse ponto, tá? Então, sempre que a gente vai fazer qualquer experimento ou entrevista que vá interferir com animais,
E ser humano, isso precisa passar, né? O seu trabalho, você precisa entregar um projeto explicando o porquê e como você vai provocar essa interferência, tá? E aí, inclusive, todas as perguntas precisam já estar elencadas, aí vai passar por um comitê de ética. Aí esse comitê de ética vai se reunir, tá? Então isso leva um tempo. Tá? Então, daqui que vocês escrevam uma pergunta, estruturem um projeto para escrever uma pergunta. Opa, não é isso. Essa não é a ideia. Tá? Então, não. A ideia não é que vocês façam essa pesquisa científica. Tá? Então, a ideia é que vocês angariem conhecimentos que já existam no ambiente, no mundo. Tá bom? É claro, tá? Eu conheço a minha realidade local, eu vou ter a minha própria voz. Vai ter lugares aqui que vocês vão conseguir expressar a opinião de vocês, claro, com aqueles cuidados que vocês estudam lá na disciplina de redação, tá? Tentar não colocar a primeira pessoa, tentar não mudar os tempos verbais, tá? Então, se for escrever em primeira pessoa, só escreve tudo em primeira pessoa, aí fica difícil, tá? Então, é mais interessante escrever ali no ou em terceira pessoa ou no impessoal, tá? Então, botar muito a partícula se, por exemplo, porque às vezes ajuda a gente estruturar o texto e errar menos a concordância, tá? Então, começa a escrever o texto, tenta acomodar aquele texto todo num tempo verbal só. O tempo verbal que eu digo é primeira, segunda ou terceira. Segunda não, mas primeira, terceira ou impessoal. Certo? O que seria essa primeira pessoa? Eu faço, eu fiz. Evita isso, tá? Tenta fazer, foi feito. Tá? Isso é um impessoal, né? Para este trabalho foi feito. Para este trabalho objetivou-se, tá? Então, para esse trabalho objetivou-se, aí vem buscar, tarará, 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 certo? Objetivou-se pesquisar isso, isso e aquilo, tá? Então, observa que quando eu construo desse jeito, tanto faz, né? Ser eu, o Evandro, a Mariazinha, a Yara, tá? Quem construiu aquele trabalho fez essa ação, tá? Beleza? Mas não é a ideia que vocês façam essa consulta. Acho que foi uma pergunta parecida, eu não sei se foi a Franciele que fez a pergunta. Professor, posso botar gráfico? É a mesma coisa que eu disse na aula passada, tá? Pode, desde que esse gráfico não tenha sido feito por você. Aí você vai colocar num lugar especial chamado anexo, tá? Então, não eu trabalho, esse ponto, essa estrutura não é meu, tá? Eu vou colocar para guiar. Ah, vai fornecer, vai ajudar, vai fomentar a leitura e a interpretação que as pessoas possam ter, tá? Então, se aquele gráfico ajuda, ótimo, tá? Mas eu quero construir o meu próprio gráfico. Como assim, professor? Fazendo estatística. Então, eu vou perguntar para várias pessoas, vou perguntar para a turma inteira, tá? Quem que gosta e quem que não gosta disso, né? Quem que gosta ou não gosta das festas de São João. Aí gerei um gráfico lá. Posso fazer isso? Não, porque como eu disse, isso faz parte de uma entrevista, precisa passar por um comitê de ética antes. Isso é fazer ciência, tá? Então, normalmente, quando se faz ciência, tá? Normalmente não, né? Quando se faz ciência, a gente precisa ter cuidado, ser bastante criterioso. Esse trabalho não é... Ele tem uma base científica, mas ele não é um trabalho científico, essencialmente. Tá bom? Beleza? Pronto. Bora lá, queridos. Bom, tema geral do trabalho de vocês, de todos os alunos, vai ser painel socioeconômico. Um retrato da realidade local. Vai ser sempre assim? Tá? Sim. Ninguém pode fugir desse tema, infelizmente. Tá? Inclusive, quem estiver avaliando esse trabalho, professor mediador, ele vai verificar quem vai ter fuga de tema e quem não fugiu o tema. Tá? Mas eu posso fazer interferências de outros temas, né? De outros subtemas. Tá? Esses outros subtemas vocês podem ter com base nos que a gente chama de objetos de conhecimento, ou seja, nos nossos últimos conteúdos, tá? Esses objetos do conhecimento aqui são os conteúdos das aulas que a gente teve ao longo do nosso módulo 1, tá? E, na verdade, dos que a gente ainda vai ter também, tá? O que foi que eu fiz aqui para vocês? Tá? Eu botei aqui direitinho todos os objetos do conhecimento que a gente já teve,
tá? E ainda coloquei a data das aulas, para que vocês pudessem ir atrás desses materiais, tá? Infelizmente, eu não recomendo que vocês citem o próprio slide, tá? Eu quero que vocês citem outras fontes, tá? Por quê? Porque o objetivo desse projeto é que vocês vão atrás de outras informações. Esse conteúdo que a gente já está passando para vocês é um conteúdo que vocês já aprenderam, né? Espera-se, né, que vocês já tenham compreendido esse conteúdo. Mas bora mais, vamos além, tá? Essa é a grande ideia. A gente quer isso, essa atividade, essa proatividade da parte de vocês. De descobrirem lugares onde vocês podem buscar, de descobrirem lugares onde eu posso pesquisar. Tá? Na próxima semana eu vou mostrar para vocês alguns sites que vocês podem pesquisar também. Mas eu quero deixar esse primeiro passo que vocês sejam livres também para vocês irem atrás. Para que vocês tenham essa dúvida de me perguntar na quarta-feira, professor, eu pesquisei nesse site aqui. Pode, tá? Pesquisei nesse site aqui. É legal esse site? Tá? Aí na quarta-feira já vou trazer, vou separar um tempinho, 10 minutinhos da nossa aula para conversar sobre esse lugar onde eu posso pesquisar também, tá bom? Então a gente conversou com vocês, olha só, sobre os vários temas. A importância da educação profissional e técnica. Dá para se relacionar com o painel socioeconômico? Dá. Como assim? Será que a formação, ter uma formação profissional, me faz diferença quanto a conseguir, a conquistar o emprego? Será que essa importância socioeconômica, ou essa importância da educação profissional, influencia na empregabilidade, que é outro subtema que a gente conversou? Tá? Então, vocês podem fazer essa conexão. Indicadores socioeconômicos vocês podem colocar, tá? Aliás, vocês provavelmente irão colocar esses indicadores socioeconômicos, afinal de contas, é a abordagem geral, é o tema geral, tá? Esse tema geral está aqui, é o painel socioeconômico, tá? A educação ambiental, os impactos nos indicadores socioeconômicos, então vocês podem ou não utilizar a visão da educação ambiental, tá? O que é essa preservação, o que é essa conservação. Se, por exemplo, a unidade de conservação, tá? Se as unidades de conservação estão influenciando positivamente ou negativamente a economia local, tá? Porque, por exemplo, gente, a unidade de conservação são áreas que o nosso Estado detém para proteger, tá? Algumas a gente não pode usar de jeito nenhum. Outras eu posso usar indiretamente, como assim, turismo, certo? São saídas para que a gente possa levar, tá, ao nosso processo, tá? Outro ponto aqui importante que a gente vai ter é a educação ambiental e seus impactos a vocação econômica do estado do Piauí e de alguns municípios. Tá? A gente mostrou para vocês que o nosso estado ele é subdividido em várias regiões. Tá? E cada uma dessas regiões elas podem ter algum outro foco relacionado à questão econômica. Alguns vão funcionar muito melhor para o agronegócio, outro para o turismo, outro para a educação, para o comércio, certo? São saídas diferentes que a gente pode ter aí. A gente também conversou com vocês sobre tópicos sobre cultura, relação com a economia, tá? Então, a gente falou dentro dessas aulas sobre cultura, a gente até pincelou bastante sobre a ideia do turismo, né? Como o mercado pode fluir sazonalmente, né? Agora é a hora do festejo, vai ter o festejo da nossa cidade, vai ter as festas juninas, então as pessoas saem de uma cidade para outra em troca disso, né? Com essa visão, tá? Com a visão religiosa também, tá? Então isso influencia muito na economia, a empregabilidade, a relação da educação e do emprego, tá? O conceito da empregabilidade, tá? Lembrando que essas datas que estão aqui são as datas das aulas que foram ministradas. Isso aqui é para ajudar vocês a saber onde eu vou localizar essa aula, tá?
Ou seja, eu vou entrar lá no site do Canal Educação e lá no dia 8, 9, 15, 22 de junho tem uma aula do projeto de aprendizagem interdisciplinar que a gente falou sobre empregabilidade. Tá? Teve alguma dessas aulas de empregabilidade que a gente teve um foco, uma aula ligada a empreendedorismo, né? Então, o ser um empreendedor, né? O cara que emprega, né? O cara que gera emprego. E outras que a gente deu uma abordagem para como eu posso melhorar, tá? Ou como eu posso me oportunizar, né? Melhorar o meu currículo para conseguir melhores vagas de emprego, ok? A gente também conversou, teve aulas para conversar sobre Covid-19, certo? E sobre o tripé da sustentabilidade também. Olha lá, turismo regional e local. Agronegócio foi a aula dessa semana, tá? A gente parou aqui. E na próxima semana tá lá. A gente ainda vai falar sobre empresas familiares. A gente ainda vai falar sobre o impacto da tecnologia da comunicação organizacional. Tá? Aqui é para projeto, mas vocês podem ver muita coisa daqui aonde lá na disciplina de educação tecnológica e midiática. Tá? Vocês podem utilizar esses materiais como o primeiro passo para saber o que eu vou pesquisar, o que faltou ali naquele material para falar assim, poxa, eu queria saber mais sobre esse determinado ponto. Aí, gente, eu faço uma recomendação, tá? Escolham o tema que vocês acham mais curioso para vocês, tá? Por quê? Porque vocês têm que achar interessante o trabalho. Porque se eu estou fazendo trabalho só por fazer o trabalho, eu não vou conseguir fazer direito. Quanto mais empolgado eu tô, tá? Tenta buscar dentro desse painel socioeconômico o que mais me empolga, o que me dá mais empolgação, o que me dá mais curiosidade. Tá? Porque nessa hora a gente acaba escavando mais, né? Quando eu digo escavar é ir atrás, buscar aquelas informações específicas, ok? E a gente ainda vai falar sobre redes sociais, a gente já falou muito sobre rede social lá no projeto, lá no Educação Tecnológica e Midiática, tá? E fundamentos para atuação profissional. Então, tudo isso aqui pode servir de subtema, tá, para vocês. Esse subtema vocês vão colocar também como título do trabalho de vocês. Estão conseguindo captar isso, a ideia? Franciele, tanto a Franciele com 2Y como Franciele com I, com E, desculpa. Paloma, Raíssa, Evandro, tá? Para quando? Para quando é esse trabalho? Ó, bem na hora, tá? Tá aqui. Entrega final do trabalho. Para quem que a gente vai entregar? Para o professor mediador. Tá? E ele também vai estar acompanhando todo esse processo, se você está fazendo, se você não está fazendo. Tá? Então pergunta, professor, estou fazendo assim, professor, estou fazendo assim. Ele está acompanhando. E isso faz parte da avaliação dele. Tá? Então tem aluno que fica assim, tipo, mas o professor me avaliou mal e eu entreguei o trabalho. Mas ele não está avaliando só o trabalho em si, não. Ele está avaliando o teu empenho, a tua dedicação, a tua atenção, certo? Então, ele está sabendo, tá? Então, quando a gente entrega uma prova para o aluno, professor mediador que está nesse lado, que está acompanhando aluno por aluno, né? Quando a gente erra uma questão, o professor também sente. Poxa, tu errou isso aqui, foi falta de atenção. Tu sabe esse conteúdo. O professor sabe quando a gente sabe ou quando a gente não sabe um determinado conteúdo, porque ele está acompanhando a gente. Certo? A entrega final é dia 15, mas atenção, tá? Isso aqui é para ser a data final, tá? Professor, eu terminei dia 10, eu posso entregar para ele? Você não vai mexer, mas no trabalho? Pode. Beleza? Tá confiante que aquele trabalho é um trabalho final mesmo, assim, que você não quer mais fazer uma alteração? Pode, dia 10. Beleza? Então, quanto antes você entregar, dia 1º de setembro, você pode fazer assim. Mas professor, mas dia 1º, tá bem aí. Tem gente que... Eu tenho alunos e alunos. É porque eu tô falando esses aqui, porque eu já conheço os nossos alunos do canal Educação. Tem uns alunos aqui que se eu mandar o tema hoje, capaz de sexta-feira da próxima semana tá com o trabalho todo pronto. Tá? Temos alunos aqui fantásticos e que estão com o pé no acelerador, assim, parece que estão com o pé com força no acelerador, tá? Beleza? Enquanto tem uns alunos que ainda estão processando. Tem trabalho para entregar?
tá? E tudo bem, é assim, nós somos diferentes, tá bom? Então quem conseguir terminar antes, pode entregar antes também, tá bom? Só que quando chegar dia 15, nós temos um limite. Por quê? Porque o professor mediador ele precisa ler aquele trabalho, ele precisa incorporar aquele trabalho ao banco de dados escolar que vocês têm, certo? Então tudo isso vai para um arquivo, certo? E isso é importante, entendeu? Esse prazo é importante para que o trabalho aconteça. Ah, professor, dia 16. Certamente. Aí a conversa já não vai ser comigo, vai ser com o professor mediador, certo? Beleza? Ele que vai entender os prazos dentro da escola, porque esse prazo também está vinculado com a estrutura da escola, e aí, claro, cada escola tem uma realidade diferente, tá? E essa escola com as GREs, né, que são as gerências regionais, tá? E dessas GREs com a SEDUC, tá? Então a gente tem essa burocracia aí acontecendo. Por isso os prazos, às vezes, soa apertado, 15, tá? E aí a gente tem um outro detalhe, olha só, temos uma apresentação, opa, tá? Essa apresentação vai acontecer de duas formas, tá? Tanto a apresentação para dentro da escola, tá? Então, se nossos alunos não foram apresentar aqui para o canal Educação, tá? Oi, vocês vão apresentar aqui? Sim, não exatamente dentro do estúdio, tá? Mas a gente vai fazer essas chamadas por vídeo, tá? Então a gente já teve essa experiência também, vai ser maravilhoso para poder ver a carinha de vocês, tá? Então a gente vai fazer esse momento, né? Essa intervenção, tá? Da gente poder abrir as câmeras de vocês e vocês fazerem a apresentação para cá. Eu sei que vai ter um monte, pelo amor de Deus, professor, eu não, porque não, a minha imagem, professor, sou morto de tímida. Acontece, tá? Tem um monte de gente assim, mas vai ter uns 10, 15, 20, fala, eu quero apresentar. Me chama, tá? Então vai ter umas pessoas que vão estar mais. Então quem está à vontade, tá? Para apresentar. Não serão os melhores trabalhos que irão apresentar, tá? Porém, pensa aqui comigo. Quem terminar antes, que o professor mediador leu, falou, tá legal isso aqui para apresentar, né? O professor mediador vai entrar em contato com a gente, falar, tem um aluno aqui que já terminou o trabalho, tá bacana e tal. Com certeza esse trabalho vai ser apresentado, certo? Aí a gente vai conversar com essa pessoa para poder fazer uma apresentação bonitinha daquele trabalho. Certo? Então, quanto antes você apresentar, se você quer apresentar esse trabalho, quanto antes você terminar o seu trabalho, mais chances você vai ter de poder apresentar. Infelizmente, por questão temporal, a gente não vai conseguir ouvir todo mundo, tá? São muitos estados. Só que agora, no ao vivo, eu sei que eu tenho mais turmas do que isso, tá? Tem Curral Novo, Palmeiras, Prata, São Julião, São Miguel da Baixa Grande, mas eu sempre tenho aqui Porto, que não está aqui. Eu sempre tenho aqui Manuel Emídio, que não está aqui. Tem mais uns 2 municípios que eu não estou me lembrando agora, que sempre aparecem, que sempre participam também. Tá? Palmeira do Piauí, né? Pronto. Gente, tem mais turmas. Então, cada turma, 15, 20 alunos. Não dá, é inviável a gente conseguir ouvir todos vocês, tá? Então a gente vai ter aí uma série aí de talvez 2 a 4 alunos que a gente consiga de fato ouvir, porque a gente vai ter um horário limitado, essa é uma hora para essa é uma hora de aula para apresentação. Então vocês vão ter aí 15 minutinhos, 10, 15 minutinhos para apresentar, tá? Mas tem data, dia 21 e dia 22 de setembro, então já dá para colocar na agenda, tá? Então quem tem essa visão aí de querer apresentar, tá? Já sabe, vai estar com a cara aqui com a gente, tá? Eu vou querer ver. Quem é que quer? Quem que já almeja? Ih, professor, eu acho que eu quero apresentar, tá? Comenta aqui pra mim no chat que eu quero saber, ó. Se já tem alguém assim com essa intenção de falar, tá? De pegar o microfone, de dizer, eu quero falar aqui, eu quero dizer, eu quero ter essa voz, tá? Beleza? Pode colocar aqui no chat, quem quiser apresentar já. Eu sei que nem escreveram ainda, porém, tem essa empolgação, tá? Comenta pra mim aqui no chat que eu quero saber. Quem que quer, quem fala, pelo amor de Deus, professor, eu não, que eu sou tímido. Tá? Mas acontece, gente, é mais fácil do que vocês imaginam, tá? É até bom pra que vocês fujam da timidez. Ó, o tio Assis, por exemplo, morro de tímido. Ok, eu tô aqui na câmera todo dia. Se eu consigo, vocês conseguem, tá? Beleza? E estrutura, ninguém perguntou sobre estrutura. Tem estrutura para seguir? Tem, tá? O trabalho ele é digitado,
tá? Como eu disse para vocês, de preferência digitado, tá? O professor mediador, tá? Aí, nesse caso, eu não vou dizer que olha aí, pessoal de Curral Novo, eu gostei. Eu gostei. Vamos arrasar. Eu quero saber se vai ter uma turma que vai apresentar mais de um aluno por turma. Sinal que a turma tá, ó, quente. Olha, Curral Novo, tô de olho, hein? Já deu as outras turmas. Já deu o pessoal de Prata, de São Miguel. Olha, olha. Então, gente, ó, a estrutura do projeto, ele deve ser digitado, tá? Como eu disse para vocês, tá? Tem uma ideia também de construir essa habilidade para vocês, tá? Professor, eu não tenho um computador. A maioria de vocês não vão ter, tá? Então, a gente já sabe, a gente já passou por isso em outras situações, tá? Dá para construir isso no celular? Dá, tá? Dá para apresentar, para escrever no celular, tá? Talvez não seja tão confortável escrever no celular quanto, por exemplo, escrever na mão ou digitar no computador, tá? Se bem que vocês, quem tem celular, tá? Com certeza já fica no WhatsApp e não reclama, né? De escrever no WhatsApp, de ficar lá no Instagram, né? Para isso, no TikTok, para isso não reclama. Agora, para digitar o trabalho, vai, ai, dá trabalho. O nome é esse, é trabalho, né? É para dar trabalho. Brincadeira. Ele tem uma estrutura, certo? Essa estrutura é uma estrutura enxuta de um trabalho mais complexo, tá? Tem esses pontos principais aqui. São eles: introdução, objetivos, produção textual, considerações finais, referências, apêndices e anexos, tá? Atenção, apêndice e anexo não é para todo mundo, tá? Certo? Isso aqui são opcionais. Agora, a introdução, objetivo, produção textual, considerações finais e referências, e isso é obrigatório. Tá bom? Franciele ali com E, tá? Já levantou a mão. É daquelas que vai apresentar. Vou anotar, viu? Vou observar, tá? Agora, aquela coisa. Vontade tem, agora temos que escrever o trabalho. Tá bom? Beleza? Isso para mim já é maravilhoso. Tá com força de vontade. Isso já é o primeiro passo, é o passo mais importante. Tá? Tô com vontade de apresentar, certo? Beleza? E quem não tá também, vai conseguir também. Beleza? Ó, introdução, objetivo, produção textual, consideração e referência é obrigatório para todo mundo. Apêndice e anexo vai depender do trabalho. Certo? Eu vou já explicar o que é um apêndice e o que é um anexo. Tá? Alguns vão botar um, outros vão botar o outro, outros vão botar os dois. Tá bom? Introdução. O que a gente coloca na introdução, professor? A gente vai apresentar o tema da pesquisa científica. Qual é o tema da pesquisa científica? Painel socioeconômico, uma realidade local. Ah, tá. Eu vou apresentar o tema com um pequeno texto que traga informações claras e objetivas do teu trabalho. É uma parte pequenininha, tá? Ali que vai ter uma página, no máximo, mais ou menos, tá? Ela é curtinha, certo? Beleza? Em geral, aqui a gente quer ouvir a voz de vocês. Normalmente a gente escreve a introdução por último, tá? Embora algumas pessoas comecem a escrever com a introdução, talvez eu recomendaria vocês escreverem por último. Por quê? Porque eu quero... A ideia é que vocês escrevam com as próprias palavras de vocês. Vocês podem trazer uma citação ou outra, mas a ideia é que vocês escrevam com as próprias palavras, quase como vocês estivessem fazendo a redação do Enem. Tá? Aquela redação dissertativa argumentativa, tá? Vocês já estudaram essa estrutura de redação lá nas aulas de redação? Tá? Então, esse texto, mais ou menos, dissertativo argumentativo, que você escreve com as próprias palavras, é isso que a gente espera aqui, tá? Uma parte para saber o que é, afinal de contas, esse painel socioeconômico. Tá? E nesse momento, é o momento em que, professor, eu queria falar sobre o turismo, que você vai fazer esse link, o que é, afinal de contas, o que é painel socioeconômico, o que é turismo e o que uma coisa tem a ver com a outra. Tá? Interessante. Normalmente, na introdução, a gente tenta conquistar quem que a gente está querendo, quem vai estar lendo pra gente. Tá? Então, é o momento que a gente tem para que as pessoas abram o meu texto e falem assim, eu quero ler esse texto. Certo?
Se tiver, né, meio perdido, meio sem conexo, a pessoa nem tá interessada, ela não termina de ler o texto, certo? Então, na introdução, a gente normalmente capricha, tá? Por isso eu disse para vocês, normalmente a gente faz por último. Por quê? Porque no próximo, o texto de vocês propriamente dito é o quê? É a produção textual, lá que vai estar cheia de citação, de referência, né? Então, essas várias citações, esses vários embasamentos, essa fundamentação teórica que vocês vão dar, vão ajudar vocês a aprender, a entender o que realmente é turismo, o que é um painel socioeconômico, o que uma coisa tem a ver com a outra, certo? Beleza? O turismo é uma das ideias. Vai que você queira falar sobre o agronegócio. Ah, professor, aqui eu tenho a gente tem uma produção familiar, né? A gente produz para a gente mesmo, certo? Então eu queria falar sobre isso, sobre essa agricultura familiar, né? Então a gente produz para a gente mesmo, a gente tem uma pequena venda, né? A gente vende para poucas pessoas, né? Comunidade local, ou não, a gente leva isso para uma cooperativa, né, para poder ganhar outro espaço, gerar a nossa renda familiar. Tá? Então, essa visão também de dizer a minha realidade, o que eu estou vivendo, também é importante. Tá? Eu só chamo a atenção para vocês com cuidado na hora da escrita, tá? Com a linguagem, tá? Com o verbo. Tá? Então, comecei a escrever o texto, tá? E o meu texto tá na terceira pessoa, eu tenho que tentar fazer com que esse texto inteiro esteja na terceira pessoa, tá? E vocês vão perceber, durante a escrita, onde é que vocês se sentem mais confortáveis, tá? Eu te assisto pela minha caminhada, né, de escola, graduação, mestrado, né, e outras pós, eu me adaptei a escrever no impessoal, tá? Então, eu não posso dizer que é mais fácil para você escrever no impessoal, tá? Pode ser que seja mais fácil escrever em terceira, pode ser que seja mais fácil escrever em primeira, certo? Então, provavelmente, um ou outro parágrafo você vai começar a escrever em outro tempo. Então, é nesse parágrafo que você vai dedicar um pouquinho mais de atenção, tá bom? Então, aqui eu vou apresentar o meu trabalho, tá? Na introdução a gente apresenta o nosso trabalho. A minha dica é que a introdução vocês deixem por último, tá bom? Beleza? A primeira coisa que eu realmente recomendo que vocês escrevam é o objetivo, tá? E isso aqui é a primeira coisa, sem dúvida de nenhuma, eu já deixaria fechadinho para vocês. Hoje, né, à tarde, né, se vocês não forem assistir a aula à tarde, embora eu acredite que vocês vão, porque vocês assistem a aula no contraturno, tá? Mas já escolher qual é o subtema do trabalho de vocês e estruturar o objetivo, tá? Por que é o objetivo, gente? O objetivo, tá? Ele vai descrever as minhas ações, tá? A gente sempre escreve o objetivo com verbos no infinitivo. Exemplo: pesquisar, investigar, conhecer, aplicar, tá? Nesse momento, o que vocês vão fazer? Vocês vão pesquisar o que é que significa cada verbo. Verbo no infinitivo. Vou pesquisar. O que ele indica o que eu vou fazer ou o que eu quero alcançar, tá? Essa é a grande ideia dos objetivos. Então, isso aqui é a primeira coisa que você tem que fazer. Por que é a primeira coisa? Porque é a partir deles que eu vou caminhar, tá? E ali é a hora que vocês vão perceber em que momento eu estou fugindo do meu objetivo ou em que momento eu não estou fugindo do meu objetivo. Muito da nossa ação, quando a gente está estudando, pesquisando, o que acontece? A gente começa a se empolgar, né? Fala, ai, quero saber mais sobre isso, quero saber mais sobre aquilo, quero saber... Aí você vai pesquisando, lendo, quando você vê, você está lendo uma coisa que não tem nada a ver com o teu objetivo central. Então, o objetivo ele serve para me dar um guia, para saber, ó, para me dar um foco para a minha pesquisa. Eu tenho dois tipos de objetivos, é interessante que eles estejam no trabalho de vocês. Pode estar na página só, tá? O objetivo geral é um só,
tá? Ele descreve o objetivo da pesquisa. O objetivo geral ele é mais amplo e é apenas um. Deve traçar um panorama que interage, aliás, desculpa, que integre o foco da tua pesquisa. Qual é o foco? O que? O painel socioeconômico e claro, tá? Não tem. Pessoal de São Julião, boa pergunta. Página, quantidade de página mínima, não foi passado pra gente essa paginação, tá? Mas eu posso trazer isso na próxima aula. Chego aqui com a coordenação, tá? Pelo menos para vocês aqui do projeto de aprendizagem, isso não foi passado. A gente teve isso para outros trabalhos, mas para essa turma ainda não foi passada essa ideia de paginação mínima, tá bom? Minha recomendação, esse objetivo vai ficar em uma página, separado. A introdução aí, uma página também, certo? Não muito mais do que isso, 2, certo? A ideia é que na introdução vocês usem as próprias palavras de vocês. Pode fazer uma citação também, tá? Mas a grande ideia é que na introdução vocês escrevam com as próprias palavras, tá? Uma página também. Aí a produção textual é depois disso, tá? Deixa eu falar aqui sobre objetivo específico, tá? Objetivo específico, liste 2 objetivos específicos. Eles devem estar alinhados com o tema central da pesquisa e serve como guia de conteúdo que será abordado dentro do seu trabalho, certo? Com esses objetivos específicos, ajudam a guiar a gente a responder as perguntas que a gente tem dentro do objetivo principal, tá? Eu disse para vocês que eu sugiro, tá? Não é uma regra, vocês vão ver que aqui eu estou passando a estrutura que vocês têm que executar, como sem falta, tá? Eu recomendo, às vezes, vocês terem uma pergunta, tá? Algo que deixe vocês com a coisa assim, sem se mexer, assim. Isso aqui me dá uma dúvida. Vocês podem gerar uma pergunta, tá? Não é obrigatório. Na introdução, vocês podem finalizar com essa pergunta, tá? Falar, eu tenho uma pergunta, certo? Essa pergunta, ela deve ser respondida lá nas considerações finais. Eu sou obrigado a colocar essa pergunta? Não, você não é obrigado. Porém, se essa pergunta, ela já desde o começo, ela é muito evidente para você, tá? Por que que nossas áreas são mal aproveitadas economicamente? Não sei se foi o Bruno que me perguntou, não sei se qual foi o aluno que me perguntou na aula de ontem, tá? Você pode colocar essa pergunta na tua estruturação. Lembrando, se você colocar uma pergunta, ela deve ser respondida nas considerações finais. Depois do objetivo, professor, a gente vem à produção textual. Aqui cabe mais páginas, tá? 3, 5 páginas aí, certo? Porque vocês vão escrever mais coisas mesmo, tá bom? A pesquisa propriamente dita expõe aqui as informações que você coletou sobre o objeto de pesquisa. Cite os autores. Na próxima semana eu vou mostrar para vocês como é que se faz uma citação. Porém, na aula de quarta-feira eu mostrei para vocês como é uma citação, tá? Citação direta e uma citação indireta. Então, a citação aqui deve ser citado, tá? Busque informações em livros, artigos, sites e outras fontes. Na próxima semana a gente também vai mostrar para vocês onde eu posso buscar. Então agora eu não faço pesquisa, professor? Pode. É por isso que eu não estou mostrando para vocês. Eu quero que vocês vão atrás dessa informação sozinhos. Eu quero que vocês sejam proativos. E aí, próxima semana, para quem teve mais dificuldade em conseguir essas informações, eu vou dar outras dicas. Tá bom? Mas agora eu quero proatividade, tá? Eu vou atrás e tal, eu quero que vocês fiquem com dúvida mesmo, porque com a dúvida é que a gente trabalha, certo? A gente vai lapidando essa dúvida. Enquanto eu estou só dizendo informação aqui, talvez vocês não irão de fato construir. Eu quero que vocês sejam críticos. Vocês são demais. Vocês são incríveis, queridos. Vocês têm essa capacidade. Tá bom? Então, tem aqui, ó, livros, artigos, sites. Pode usar o slide do professor. A gente quer que vocês vão além, tá? Então, não. A gente não quer que vocês usem o nosso slide como citação, não. Eu quero que vocês vão além de outras fontes, tá? Essa é a grande ideia. Que vocês aprendam mais, tá? Que vocês não fiquem só aqui,
certo? Conhecimento é muito amplo, vocês têm na mão de vocês, no celular, internet, muita informação, ok? Considerações finais, nessa etapa do trabalho você vai escrever sobre os resultados obtidos. Com a pesquisa, escreva um texto mostrando as principais conclusões. A gente não chama de conclusão porque não é um trabalho científico, tá? Então, se vocês não coletaram dados, se vocês não tem como concluir. Então, a gente dá uma consideração final. E até mesmo dá para dar uma ideia. Ah, precisa ser feito mais pesquisa sobre isso, por exemplo. Tá? Lembrando que é o primeiro trabalho de vocês. No módulo 2 terá um outro diferente, no módulo 3 também, no módulo 4 também. Ok? O que é um apêndice? O que é um anexo? Apêndice é um texto ou um documento usado para complementar um trabalho, que foi elaborado pelo próprio autor, ou seja, você mesmo. Então, se você tem algum trabalho, alguma foto de artesanato, por exemplo, feito por você, você pode colocar ali para poder ilustrar. Ah, estou falando sobre artesanato. Minha mãe faz um artesanato. Tirei uma foto desse artesanato e botei? Pode colocar no apêndice, tá? Quero usar um gráfico, professor. Foi a Franciele que perguntou. Quero usar uma entrevista, por exemplo, tá? A gente vai conseguir utilizar aqui nos anexos, tá? Mas não foi elaborado pelo próprio autor, certo? Mais uma vez, entrevista tem que passar pelo comitê de ética. Vocês podem utilizar se foi já elaborado por uma outra pessoa. Então, uma entrevista que vocês assistiram, vocês podem transcrever, tá? E utilizar como citação direta no anexo. Deve ser referenciado, tá? Tem que ter a referência, tá? Aqui tem que ter referência, tá? Não pode sair sem referência. Próxima aula, queridos. O tempo acabou, tá? Mas próxima aula, a gente vai falar sobre a estruturação, tá? Então, eu vou mostrar, vou abrir o Word, tá? Especialmente no Word, que é esse editor de textos. E a gente vai falar como é que vai formatar, como ele vai deixar com a cara de trabalho, certo? A gente vai voltar e focar nessa ideia dessa palavra, como a gente vai escrever referência e citação, segundo as regras da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas e Técnicas. E vai tirar dúvidas de vocês, que eu sei que vocês têm várias, tá? Professor, se for possível mostrar um trabalho desse tipo para podermos ter um modelo, tá bom, eu vou ver aqui com base nos nossos últimos alunos, tá bom? Beleza? Aí eu posso trazer para vocês, mas eu tenho que pedir autorização dos devidos autores, tá bom? Queridos, a gente está fechando aqui, a gente vai conversar com vocês na próxima semana. Obrigadão pela atenção, pela pergunta. Até mais, tchau, tchau!